Havia uma estrada esquecida, cercada por uma densa floresta, conhecida pelos moradores locais como a Curva da Morte. Poucas pessoas se arriscavam a passar por ela, especialmente após o anoitecer. As lendas falavam de um fantasma que assombrava a curva mais perigosa do caminho, onde incontáveis acidentes fatais ocorreram ao longo dos anos. Quem ousasse atravessá-la à noite corria o risco de nunca mais ser visto. A lenda do fantasma começou há décadas, com a história trágica de uma jovem chamada Helena. Ela era uma mulher simples, noiva de um homem chamado Marco, e estava a caminho de seu casamento quando sua vida foi interrompida de forma brutal. Chovia torrencialmente naquela noite, e Helena, ao dirigir apressada pela estrada, perdeu o controle do carro na curva traiçoeira. Seu veículo derrapou, capotou e caiu em uma ribanceira. Helena morreu instantaneamente, mas seu corpo nunca foi encontrado. Desde então, motoristas que passavam pela Curva da Morte à noite relatavam ver uma mulher vestida de noiva à beira da estrada, pálida e com um olhar perdido. O que parecia ser um pedido de ajuda, rapidamente se tornava um encontro de puro terror. Diziam que, ao parar para ajudá-la, a figura da noiva aparecia no banco de trás do carro, com o rosto contorcido em um grito mudo, o véu manchado de sangue cobrindo suas feições desfiguradas. Poucos conseguiam escapar com vida após esse encontro. João era um motorista de caminhão que frequentemente cruzava estradas desertas à noite. Cético, ele nunca acreditou nas lendas sobre fantasmas e assombrações, até o dia em que foi designado para atravessar a Curva da Morte em uma noite particularmente escura. Ele sabia das histórias, mas zombou delas, rindo ao ligar o motor e iniciar sua jornada. Ao se aproximar da Curva da Morte, uma neblina espessa começou a envolver a estrada. O ar parecia pesado, quase sufocante, e as árvores ao redor da estrada pareciam se inclinar sobre ele como se estivessem observando. O silêncio era assustador. Sem qualquer aviso, uma figura branca surgiu do meio da neblina. Era uma mulher, vestida de noiva, parada no meio da estrada, imóvel. O coração de João disparou, e seus instintos lhe disseram para não parar. No entanto, algo dentro dele o forçou a pisar no freio, como se uma mão invisível o obrigasse a ajudar aquela mulher. Ele abaixou a janela, sentindo o ar gelado entrar no caminhão. "Você está bem?" ele perguntou, mas a mulher não respondeu. Em vez disso, ela ergueu lentamente o rosto, revelando uma expressão de dor profunda e um véu ensanguentado. João sentiu o pânico tomar conta de seu corpo e, sem pensar duas vezes, acelerou. O caminhão rugiu enquanto ele fazia a curva com toda a velocidade que conseguia, mas, ao olhar pelo retrovisor, seu sangue gelou. A mulher agora estava sentada no banco de trás, com os olhos fixos nele. Seus olhos eram negros, vazios, e sua boca se abria em um grito mudo que ecoava na mente de João. Ele tentou ignorá-la, rezando em voz baixa, mas a presença da noiva se tornava cada vez mais opressiva. O rádio do caminhão começou a chiar, emitindo uma estática perturbadora, seguida por uma voz sussurrante que repetia incessantemente: "Você vai morrer, você vai morrer." João, tomado pelo desespero, começou a perder o controle do volante. Era como se forças invisíveis estivessem puxando o caminhão em direção ao penhasco. Lutando para se manter na estrada, João ouviu o som de gargalhadas distorcidas, e o caminhão começou a sacudir violentamente. A figura da noiva desapareceu do banco de trás, mas ele sabia que ela ainda estava lá, esperando. A estrada parecia se alongar infinitamente, e cada vez que olhava pelo retrovisor, podia ver a sombra dela se aproximando novamente. Sem mais opções, João tentou sair da estrada. Ele girou o volante bruscamente, mas era tarde demais.
O caminhão saiu da estrada, capotando várias vezes até cair em um barranco. O impacto foi devastador, e João ficou preso entre as ferragens, com o sangue escorrendo por sua testa. Enquanto sua visão escurecia, ele viu uma última vez a noiva parada do lado de fora da janela quebrada do caminhão. Ela se inclinou lentamente em sua direção, seus olhos negros fixos nos dele. E tudo ficou escuro. Dias depois, o caminhão de João foi encontrado, mas não havia sinal do corpo. Apenas as marcas de pneus e um véu ensanguentado foram encontrados. As autoridades locais sabiam que mais uma vítima havia sido levada pela maldição, mas como sempre, a estrada continuaria a reclamar suas almas desavisadas. Pessoas que passam por aquela estrada durante a noite, até hoje relatam ver uma figura solitária vestida de noiva parada na beira da estrada. Se você tiver coragem de parar, cuidado. Ela pode estar esperando por você para que se junte a ela, eternamente preso na maldição da curva da morte. E assim, a lenda do fantasma da noiva continua, ceifando as almas dos imprudentes que ousam desafiar a escuridão daquela estrada amaldiçoada.